Graças a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você onde quer que você esteja. Estamos aqui para compartilharmos juntos mais uma palavra da parte de Deus. Irmãos, muitas das vezes surge uma dúvida na nossa mente: quem vai morar no céu? Quais as qualificações de uma pessoa para morar no céu? Porque muitas das vezes nos perguntamos: será que é o evangélico, o católico, um bandista, um quimbandista, ou alguém que frequente outra religião? Uma coisa é certa, irmãos: Deus, ele não é um Deus parcial. Deus, ele não usa de parcialidade. Deus, ele não é que nem nós que fazemos média com um, com outro. Não, Deus, ele é um Deus imparcial. Quem criou religião foi o homem. Quem criou religião evangélica, católica e tantas outras foi o homem. A única religião que nos liga a Deus é aquela que está lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 27, que fala que a religião para com Deus, pura e sem mácula, é essa: é visitar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros nas suas tribulações e viver-se incontaminado desse mundo. Essa é a religião de Deus. Deus, ele não estabeleceu uma religião que vai levar alguém até o reino de Deus. Isso é uma ilusão que o ser humano criou dentro da mente. Eu sou evangélico. Muitas vezes, quantas vezes as pessoas já me perguntaram: o que você é? Você é o quê? Eu sou evangélico. Só para a pessoa ver sair da minha boca de qual igreja que você é. Como se Deus ele estivesse embutido em uma placa de igreja, como se ele estivesse enlatado. Não, Deus ele não é assim. Deus ele é o Deus daquele que faz o certo, daquele que anda, que, por exemplo, eu na minha vida, eu tenho como exemplo da minha vida uma pessoa que nunca, que eu me lembro, nunca pisou dentro de uma igreja, que é meu pai, que já morreu. O meu pai, ele era uma pessoa que ele nunca pisou numa igreja. Mas se a gente falasse dentro de casa mal, se a gente citasse o nome de alguém dentro de casa, o meu pai ele já mandava calar na hora. Era um exemplo de honestidade, de transparência, de retidão, de justiça. Era aquele homem que gostava das coisas, era um homem íntegro. Então eu tenho como exemplo ele. Por quê? Porque não quer dizer que uma pessoa ela tenha uma religião, quer dizer que ela tenha o caráter, os frutos do Espírito Santo. Então nós não devemos confundir. E Davi ele diz assim, é uma pergunta, ele faz uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, que é o céu? Quem há de morar no teu santo monte? O santo monte é o céu. Agora vem a resposta, ele diz, o que vive com integridade, ou seja, aquele homem íntegro, um homem inteiro que procura andar certo com as suas coisas, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, fazer as coisas aonde essa pessoa, integridade significa uma pessoa que não procura prejudicar os outros, é aquela pessoa que procura andar certo, fazer justiça, ou seja, não usar de parcialidade nem com um e nem com o outro. É aquela pessoa que, se um pedaço de bolo é para um, para o outro também é um pedaço de bolo, não tem aquela coisa, sabe? Então ele está falando, o que vive com integridade e pratica a justiça. Praticar a justiça é praticar a igualdade com todos, é não ser nem de um jeito e nem de outro com outro, como muitas das vezes nós vemos. Nós vemos, por exemplo, alguém, muitas das vezes, puxando sardinha, como o ditado diz, puxando sardinha de quem tem mais dinheiro, de quem tem uma casa melhor, um carro melhor. Então essa pessoa que faz isso, ela não pratica a justiça. Ela não é uma pessoa íntegra. Por quê? Porque a pessoa íntegra, ainda assim que ela não seja beneficiada, ela faz o certo, ela faz o correto. Aí continua dizendo assim, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, ou seja, não fala mal, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, se você for ver bem, tem muitas pessoas que estão dentro da religião, só para dizer aqui que eu sou uma pessoa que eu frequento igreja, eu sou um frequentador, eu sou uma pessoa que eu ceio, eu mais a minha esposa, nós ceiamos, nós participamos, nós congregamos, irmãos, mas o que eu não posso ser é uma pessoa falsa, uma pessoa fingida. Eu poderia aqui gravar um vídeo e falar: você vai receber vitória, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, irmãos, mas a palavra de Deus que nos alimenta, que coloca os nossos dois pezinhos no chão, é o ensino da palavra. Não é emoção, não é sentimentalismo, é a palavra verdadeira, aonde nós estamos firmados com os nossos pés. E continua dizendo, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo? O que é isso? O que é isso?
O que a seus olhos têm por desprezível ao réprobo. Ou seja, é uma coisa que Deus reprova e muitas das vezes a pessoa ela aprova. Ela tem que reprovar aquilo, mas só que ela aprova. E ele está falando, aquele que é cidadão do céu, ele tem por desprezível ao réprobo, ou seja, ao abominável, aquilo que Deus rejeita. Essa pessoa despreza isso. Ela vê alguém cometendo injustiça com outra pessoa, ela abomina isso, ela não aceita isso no íntimo dela. Por quê? Porque ela não compartilha dessas coisas. Então diz aqui, ó, continuando, ó, mas honra aos que o temem ao Senhor. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, eu falo a verdade, eu posso sofrer dano, mas eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer o certo. Ainda assim que eu venha sofrer dano na minha vida, eu vou manter o meu foco, eu vou manter o meu jeito de ser, eu vou manter o meu jeito de agradar a Deus. Não importa quem é que seja, que esteja na minha vida, na minha frente, eu vou procurar agradar a Deus, ainda assim que eu sofra prejuízos na minha vida, mas eu vou agradar a Deus. E que diz assim, ó, o que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros altíssimos. É aquela pessoa que empresta dinheiro com juros. Às vezes o irmão está precisando de um dinheiro, quanto você quer? 1.000, vai lá, cobra 1.500, 2.000 do irmão. Então essa pessoa também, ela não vai ser um cidadão do céu. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ou seja, nem aceita suborno contra o inocente. Quantos estão hoje recebendo suborno contra o inocente? A pessoa, vamos cá, eu vou te dar um dinheirinho para você ir lá no fórum, para você falar a meu respeito lá. Às vezes a outra pessoa ela é inocente, mas às vezes a outra pessoa, para sair beneficiada, ela vai junto com aquela pessoa, vamos lá que eu vou te dar uma ajuda, eu vou te dar uma força. Contra empresas, cuidado. Talvez você levou essa empresa no pau aí, e você está falando coisas, você levou ela no pau, e você chegou lá diante do juiz, e está falando coisas que nem aconteceu, que nem você trabalhou, aí você mente. Você está fazendo o quê? Você, como está escrito aqui, ó. Ó, tá escrito aqui, ó, Salmos 15. Espera aí, irmão, é ao vivo. Ao vivo. Nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, o advogado fala assim, ó, fala isso, aquilo. Aí você fala assim, tá bom, eu vou falar, advogado. Você tá mentindo. Você tá o quê? Você tá subornando, você tá sendo um subordinador. Você tá subornando, aliás, perdão. Você está falando com o juiz uma coisa que você não trabalhou, que você não viveu naquela empresa, mas o advogado manda você mentir. Aí você está mentindo. Você está fazendo o quê? Você está recebendo suborno contra o inocente. A empresa ela está sendo inocente nesse caso. E vice-versa também. A empresa que mente contra o funcionário, ela está cometendo suborno contra o inocente. Então, irmãos, que essa palavra venha nos fazer entender e compreender que aquele que vai reinar o reino de Deus não é aquele que fala, eu sou evangélico, eu vou morar no céu. Eu sou católico, eu vou morar no céu. Não, Deus ele não é. Deus ele não tem religião. Deus ele não fala assim, eu sou evangélico. Deus não é assim. Deus ele é um Deus que age pelo certo, pelo correto. Vamos supor, não é porque eu sou evangélico, eu, Vinícius, estava comentando isso para minha esposa hoje. Não é porque eu sou evangélico, aí que tem uma pessoa lá no meio da rua que não é evangélica, eu falo, eu vou prejudicar aquela pessoa porque Deus é comigo. Aí eu vou lá e prejudico aquela pessoa. Deus ele vai me cobrar, irmão. Ele vai me cobrar. Eu vou colher as consequências desse ato que eu cometi contra essa pessoa que nem conhecer a Deus conhece. Por quê? Porque se Deus ele fazer com que eu não venha colher os frutos desses meus atos, o que vai acontecer? Que o diabo vai chegar para acusar Deus, falar que Deus é injusto. E se tem uma coisa que Deus ele não é injusto, Deus ele não comete injustiça com ninguém. Deus ele não vai passar a mão na minha cabecinha, Vinicinho, você é evangélico, Vinícius. Você é evangélico, né? Eu vou passar a mão na sua cabeça, não. É como Davi. Davi ele fez o que fez, ele pagou o preço. Ele fez o quê? Mandou Urias para a guerra, para Urias morrer, pegou a mulher de Urias, ficou com a mulher de Urias, né? Ficou com a mulher de Urias, ou seja, cometeu adultério e achou que tudo ia ficar escondido. Mas Deus manda o profeta Natã ir até a casa dele e Natã descortina tudo assim aos olhos de Davi.
E Deus cobrou de Davi, a casa de Davi não teve mais sossego. O filho estrupou a irmã, o filho que ele teve com Betseba morreu, o filho dele depois começou a perseguir ele, o outro também morreu e virou aquela bagunça a casa de Davi. Davi colheu graves consequências. Então o que eu quero dizer com isso? Cuidado com aquele que bate no peito e fala, olha, Deus é comigo, eu posso prejudicar as pessoas, eu posso fazer assim, 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 que não vai dar nada. Cuidado. Deus, ele é um Deus justo, sabe, irmãos? Quando Deus me escolheu, Deus me achou dentro de um lugar que não compensa nem eu falar aqui. Deus, ele me achou num lugar aonde eu estava vivendo na podridão, no lixo. E Deus ouviu a minha voz, por quê? Porque Deus, ele ouve, como está escrito ali, aquele que fala a verdade de coração. Eu falei, Senhor, eu quero tomar nojo disso aqui, ó. Eu quero tomar nojo disso, eu quero tomar nojo disso aqui um dia. Deus, ele ouviu a minha voz. Deus, ele não ouve oração bonita, palavras bonitas, aquela coisa toda programada. Não, Deus, ele ouve a verdade que vem do fundo do coração de cada um. Por quê? Porque Deus, ele conhece cada um. Então, irmãos, que nós venhamos a refletir nessa palavra. O cidadão dos céus, o verdadeiro cidadão dos céus, ele não tem um título em si. Ele é uma pessoa que ele procura agradar a Deus, fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. E Deus se agrada dele. E principalmente ele tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Porque o homem por si mesmo, por si só, ele não consegue ser salvo. Essas são as duas coisas que um servo, um cidadão dos céus, ele tem que ter. Ele tem que ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e viver essas coisas que eu acabei de citar aqui, que está na Bíblia. O cidadão dos céus, leia Salmo 15, que você vai entender perfeitamente, o Espírito Santo vai te dar entendimento. Que Deus, ele não está enlatado em uma igreja de 4 paredes, onde tem banco, não. A igreja ali é o lugar onde nós vamos congregar, onde nós vamos ali se relacionar com os irmãos, sabe? Aquela coisa toda, aquela comunhão. Mas igreja, parede, templo não leva ninguém para o céu. Tem muita gente que vai se surpreender quando chegar no céu. Vai chegar lá e vai, oh, nossa, eu não achava que você ia vir para cá. E você tá aqui, rapaz. E tem gente que a gente acha que vai estar lá e não vai estar lá. Infelizmente, irmãos. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para todos nós. Eu sei que é um tipo de palavra que ninguém gosta de ouvir, mas é assim que Deus me usa. Tá bom? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que ela te alcance aí aonde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém?